Olá, meu querido, tudo bem? Tudo bem com você? Graças a Deus, estamos na graça, estamos livres, estamos, graças a Deus, mais do que felizes. Por quê? Por causa do Evangelho da Graça que tem se espalhado no Brasil e no mundo. Graças a Deus. Meus queridos, muito obrigado pelos nossos irmãos que estão se inscrevendo no canal do nosso irmão Alberto Lírio, e eu sou grato a vocês. Sem vocês, nós não chegaríamos a lugar nenhum, no que diz respeito ao Evangelho da Graça no YouTube. O YouTube hoje se tornou a verdadeira igreja espiritual, a Nova Jerusalém espiritual. E por que eu falo isso? Porque realmente, meus queridos, as pessoas estão começando a entender o Evangelho da Graça e estão se libertando de um sistema que nos aprisionou, que nos escravizou por muitos e muitos anos, muitos séculos, pelo menos 20 séculos. E graças ao Criador, aquele que fez os céus e também a terra, estamos livres do sistema religioso, prisão, sistema religioso, nunca mais. Meu querido, hoje nesse vídeo, antes de colocar o meu objetivo aqui, tem um ditado que diz, né? Sem pretensão não há objetivo. Não existe essa coisa. Quando eu coloco um vídeo no YouTube, qual é a minha pretensão? A minha pretensão é fazer com que as pessoas entenda realmente o que é o Evangelho da Graça. Se inscreva no nosso canal, compartilhe os nossos ensinamentos. Você também deixa o seu like, deixa o seu joia, tá bom? Por quê? Porque você vai estar colaborando, ajudando outras pessoas a ter acesso a esse vídeo. E também deixa o seu comentário, tá bom? E eu já vou entrar aqui neste vídeo, mas antes eu quero tomar uma água ungida aqui. Amém? Graças a Deus. Meus queridos, antes de qualquer coisa, eu quero te dizer a simplicidade, que a simplicidade dos ensinadores da graça é tremenda, não é? É verdade? Se eu tivesse no sistema religioso, para mim falar no Brasil e alguns lugares do mundo através do YouTube, apesar de ser um canal novo, mas tem uma irmã abençoada que se inscreveu no nosso canal e ela já está a toda força, vamos dizer assim, a todo vapor, me incentivando e falando, irmão Alberto, o seu canal vai crescer muito. E eu recebo esta palavra, porque o nosso objetivo é esse, tá, meus queridos? Minha irmã, eu agradeço a irmã que deixou esse comentário de que o canal do nosso irmão Alberto vai crescer muito. E o meu objetivo, irmãos, meu propósito é isso mesmo, tá bom? Daqui uns dias, a minha escala de trabalho, né, ela vai ficar mais intensa um pouco. E talvez eu não vou colocar vídeo de todo dia ou de 2 em 2 dias, né? Mas eu sempre vou colocar vídeo aqui, vídeos objetivo, tá bom, meus irmãos? Muito objetivo. Então, veja bem, se acontecer isso, porque eu estou esperando a resposta, né, de alguém aí com respeito a isso, então eu tenho que, já com respeito aos meus ouvintes, aos meus inscritos, e eu quero deixar de sobreaviso, tá bom, meus queridos? Todos os ensinadores da graça têm funções, têm seus trabalhos, tá? Isso aqui no YouTube é um compêndio, é aquilo que nós fazemos para que as pessoas se libertem do sistema religioso. Então, meus queridos, como eu estava falando, agradeço a irmã que fez esse comentário de que o nosso canal vai crescer muito. Eu recebo essa palavra, tá bom, minha irmã? Fica na paz e continue visualizando nossos vídeos. Meus queridos, a simplicidade dos ensinadores da graça é muito grande. Você vê que tem gente que fala assim, o pastor Geraldo sempre fala isso, lá do Rio de Janeiro, do canal
igreja em espírito em verdade. Tem gente que fala com o pastor Geraldo, mas o irmão é do sistema religioso, porque o irmão está de terno, porque o irmão, lá vocês cantam, lá vocês tocam guitarra, tocam violão. Irmão, nós somos tão simples, que se fosse para mim, que vivia no sistema religioso, tinha que botar um paletó, tinha que botar um terno, tinha que botar uma gravata, tinha que fazer isso, fazer aquilo, né? Hoje não, nós estamos aqui, com a maior simplicidade, não é verdade? Mas uma coisa nós temos certeza, aqueles homens que usam ternos, que usam gravatas, que usa sapato que dá até para pentear o cabelo. Se você pegar o sapato e botar na sua frente, você até penteia o cabelo de tanto brilho que tem o sapato desses homens. Agora eu te pergunto, esses homens, 4 anos de seminário, 4 anos de teologia, 5, 6 anos, né, como eu também participei, né, desse tipo de faculdade, achando que ia me levar a algum lugar, mas não me levou a lugar nenhum. O que me trouxe a revelação da palavra, em primeiro lugar, foi pegar um compromisso com Deus, de querer realmente aprender a Bíblia. Segundo lugar, foi aprender a estudar a Bíblia dentro do vernáculo da nossa língua portuguesa. Do contrário, quando eu comecei a estudar a Bíblia respeitando o vernáculo da nossa língua portuguesa, aí começou a chegar um entendimento. Então, meus queridos, a nossa simplicidade é muito grande, graças a Deus. Nós não precisamos de pompa, nós não precisamos de que alguém, né, venha cá e fala que a gente tem que ficar, fazer assim, fazer assado, fazer assim. Não, que se comportar assim, não. Nós vamos manter a nossa simplicidade, e é através dessa simplicidade que Deus tem usado, que Deus tem falado e abrido os olhos e o entendimento de muita gente. Tá bom, meus queridos? Hoje eu quero falar o que é realmente o reino de Deus. O que é realmente o reino de Deus? Vamos começar a falar sobre o reino de Deus. Um dos profetas que mais falou sobre essa questão, Daniel, no capítulo 2, o versículo 44, eu estou com minha Bíblia aqui, tá, meus queridos? Eu quero que você, tá, me acompanhe. Essa é minha Bíblia e ela fica aqui, tá bom? E eu quero que você acompanhe. Daniel 2:44. Vamos ver o que diz lá. Daniel, ele está interpretando o sonho de Nabucodonosor, e justamente ele teve o quê? Ele falou com Nabucodonosor acerca de um reino que iria vir, que iria chegar. Aí ele explica na interpretação do sonho para Nabucodonosor, ele explica aqui. Então Daniel, quando está interpretando um sonho, né, ou o sonho de Nabucodonosor, ele teve o quê? Ele teve a visão do que era ou do que seria o reino. Daniel 2:44 fala assim: mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, mas esmiuçará e consumirá todos estes reinos, e será estabelecido para sempre. Todos estes reinos que Daniel fala, que o reino que iria vir se instalar aqui na terra e iria ser perpétuo, esse reino, ele iria esmiuçar qual os reis, ou qual os reinos? Aqueles reinos que era material, que era físico, porque Daniel está falando que chegaria um tempo em que iria ser inaugurado um reino que não mais passaria e que não mais seria passado a outro povo, mas esse reino, ele seria um reino estabelecido para sempre e para toda a eternidade. Então, meus queridos, você já veja aqui que Daniel, interpretando o sonho, ele já estava falando sobre o quê? O reino que iria se estabelecer. Então, vamos ver aqui o que Daniel falou com o rei Nabucodonosor. Vamos ver esse reino começando, então, a acontecer. Gente, para quem não entende reino, você sabe que tem muito crente que está esperando um reino físico,
um reino ser inaugurado fisicamente. Muito crente fala que Jesus vai arrebatar a igreja, e depois que Jesus arrebatar a igreja fisicamente, aí Deus vai estabelecer um reino aqui e nós vamos viver nesse reino. Mas não é isso que Jesus disse, não. Jesus nunca ensinou isso. E por que que os crentes pregam e acreditam nisso? Por que que os líderes religiosos não falam de uma vez por todas? Porque eles sabem da verdade, mas eles não querem que o gado estoure de dentro da casa deles, ou de dentro das quatro paredes, e se liberte disso. Então vamos ver, em Mateus, Daniel já estava falando de um reino que viria, que um reino seria instalado e ia ser eternamente, não iria passar para outro povo. Vamos em Mateus capítulo 26, capítulo 16, e o verso 24 até o 28. Vamos olhar aqui, Mateus capítulo 16, 24 a 28. Fala assim: Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Por quê? Pois aquele que quiser salvar a sua vida, observe isso aqui, tá, meus queridos? Pois aquele que quiser salvar a sua vida, ele vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, ele vai achá-la. O que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca da sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória, não com a glória, virá na glória do seu Pai e com os seus santos anjos, e então recompensará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns do que aqui estão não provarão a morte, até que vejam o Filho do Homem no seu reino. Meus queridos, o que seria o reino de Deus? O que é o reino tão falado e tão discutido no nosso meio hoje? O que é o reino de Deus, que o próprio Jesus está falando aqui, que os discípulos que estavam ali com ele, alguns deles não iam morrer, e essa morte aqui que Jesus está falando é físico, isso há 1950 anos atrás, porque nós estamos em 2020, então 1950, depois do ano 70, que aconteceu no ano 70, então nós temos 1950 anos, mas como Jesus falou isso aqui, entre o ano 30, 31, 32, 33, vamos botar os anos 30, que ele inaugurou o ministério dele com 30 anos. Como nós estamos em Mateus 16, vamos botar nos anos 30, depois de Cristo. Então, nós observamos que 2000 anos depois, nós estamos aqui lendo uma passagem que foi escrita há 2000 anos atrás, e que nós estamos ensinando um pretérito perfeito. Quer dizer, é um pretérito perfeito, porque o pretérito perfeito é uma coisa que tem início numa época e acabou ou se cumpriu naquela época. Nós não estamos falando sobre um pretérito imperfeito, que o pretérito imperfeito é isso, é uma coisa que começa num determinado período e não termina, quer dizer, termina depois. Mas aqui, Jesus está falando que o que é o reino. Ele está falando aqui que o reino que os homens tanto discutem hoje em dia, no século 21, na verdade, ele já foi inaugurado na época que Jesus veio. Então, para muita gente, o reino ainda vai acontecer. Não, Jesus está falando com alguns discípulos que eles mesmos seriam testemunhas de que o reino iria se cumprir, e alguns discípulos iriam ver a manifestação do Filho do Homem, e o Filho do Homem se manifestado no seu reino. Então, quando a Bíblia diz que Jesus falou, os que aqui estão não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Então, meus queridos, isso já cumpriu o reino de Deus. Agora, o mais importante ainda, você vê que Jesus está falando que alguns discípulos não iam morrer antes de ver a manifestação do Filho do Homem inaugurando o reino.
Então, o reino foi em que época? Vamos lá. Vamos, Lucas, no capítulo 17, o versículo 20 e 21. Vamos ver o que diz aqui. Lucas 17, 20 e 21. Quando Jesus foi interrogado pelos fariseus de quando que havia de vir o reino de Deus, Jesus respondeu a eles e disse: o reino de Deus, ele não vem com aparência física, e nem vocês vão dizer, eis que Cristo está ali, ou Cristo está lá, porque o reino de Deus está dentro de vocês. Então, isso é o reino de Deus. O reino de Deus, meus queridos, não é um período de governo, vamos dizer, o presidente da república, ele ganha a eleição e fica 4 anos. Um senador, ele fica 8 anos. Um deputado estadual, ele fica também nesse período. Um vereador, ele fica 4 anos. Vamos dizer também, um prefeito fica 4 anos. Mas esse reino que Jesus está falando, Daniel falou que ele seria perpétuo. Então, se você ainda está aguardando que o reino de Deus se manifesta, você está numa situação ruim, porque você está contradizendo aquilo que o próprio Filho de Deus ensinou. Foi o próprio Jesus que ensinou que o reino dele não se manifestaria fisicamente, o reino dele se manifestaria dentro de cada um de nós. Então, o reino de Deus não é o que muitos crentes pregam nos templos religiosos, os pastores, líderes religiosos pregam aí, não é isso não. O reino de Deus já foi inaugurado desde que Cristo veio ao mundo. E ele perdura até hoje, vai perdurar para sempre. Sabe por quê? Eu vou deixar para mais tarde, né? Porque senão eu já fui entregar o ouro aqui. Deixa eu tomar mais uma água ungida. Meus queridos, hoje, quando você está vendo esse vídeo, eu não vou dizer o dia, porque eu não sei que dia que você está vendo o vídeo. Mas eu acordei 4:30 da manhã. E agora são pelo menos 7 horas da manhã. Fiz um trabalho que tinha que fazer nesse horário, né? E quando eu cheguei em casa, agora estou gravando esse vídeo. Mas acordamos muito cedo e quero deixar aqui para você com todo carinho e educação. Então, meus queridos, você vê aqui nessa passagem de Lucas o quê? Você vê aqui que o próprio Jesus, ele está falando que a manifestação do reino, que Jesus, ele falava, na verdade, que o reino de Deus não é isso que ensinam aí para nós, ou nos ensinaram. Alberto, eu não como mais desse reggae. Então, Jesus, o Filho de Deus. Então, por que as pessoas não acreditam nem naquilo que o próprio Filho de Deus, que inaugurou o reino, as pessoas não acreditam nele? Então, se Jesus, o Filho de Deus, se manifestasse hoje em carne e ensinasse da mesma forma que ele ensinou, muitos crentes não acreditariam. Colocava Jesus dentro de um foguete, dentro de uma nave espacial e mandava para o Quintos. Mandava Jesus para bem longe, porque eles não acreditam nem no que a Bíblia diz. Eles preferem ser enganado, continuar enganado pelo sistema religioso. Sistema religioso que é formado por líderes que não está nem aí preocupado com a sua vida, para o seu entendimento, o seu conhecimento. Esses homens, eles querem manter você preso, porque só mantendo você preso que eles tiram dinheiro de você. Acorda, povo de Deus! Como diz o canal do nosso irmão Júlio Chaves, lá na Paraíba, João Pessoa, né, na Paraíba. Irmão Júlio Chaves, um abraço. Se o senhor for ver esse vídeo, um abraço para o senhor. Canal Acorda o Povo de Deus. Vai aí, pesquisa, tá bom? Irmão Júlio Chaves, um dos ensinadores da graça. Nosso irmão Messias, nosso irmão André, pastor Geraldo Moraes, todos os nossos irmãos.
Então, meu querido, quando a gente observa aqui, Mateus, vá aí em Mateus, você viu que tem tanta gente, meus queridos. Na minha cidade agora, começou, sabe o quê? Porque eu sou o único na minha cidade. A minha cidade, ela tem mais de 20 mil habitantes. É uma cidade litorânea, né? A nossa cidade, você tem ideia, ela tem em torno de 20, 22 mil, 24 mil habitantes. Quando chega no verão, nós vamos para 100 mil pessoas, 80 mil pessoas. Por quê? Porque a minha cidade é uma cidade praia, litoral, né? Muito conhecida no Brasil, cidade das Conchas, chamada Piúma, cidade das Conchas. Então ela fica super lotada, né? Então veja bem, meus queridos, aqui na minha cidade, meus queridos, depois que eu me libertei do sistema religioso, tem pastores, já veio pastores batistas que vêm aqui em casa conversar comigo para pegar um pouquinho de entendimento, pastores assembleanos que vieram aqui na minha casa para estudar um pouquinho da palavra, e eles saíram convencidos de que realmente eles também aprenderam errado. Agora eu falei para eles, agora a responsabilidade é de vocês. Eu não sou pastor, eu falei com eles, eu não sou pastor, vocês são. Agora, se vocês quiserem continuar errado, ensinando errado o povo, a responsabilidade é de vocês. Então, meus queridos, graças a Deus, nós já estamos sendo taxados de hereges. É justamente o que eu gostaria que as pessoas me chamassem e me considerassem. Sabe por quê? Porque quando Jesus veio para mudar o sistema religioso que havia na época, foi justamente o que fizeram com Jesus. Então, se a coisa está assim comigo, eu tenho que agradecer ao meu bom Deus, porque eu sei que eu estou no caminho certo. Se logo de início, quando eu comecei esse canal, se as pessoas viessem concordar comigo, não ia ter muita graça não. Mas é justamente assim que começa. E eu não vejo a hora desse canal crescer tanto e eu começar a receber bofetadas, pancadas, mensagens que parecem destrutivas, e eu vou estar aqui firme e forte para que cada vez mais nós possamos libertar pessoas do sistema religioso. Vamos em Mateus, no capítulo 6 agora. Mateus, no capítulo 6. E eu conto com vocês, meus queridos, para se inscrever e deixar os seus likes, tá bom? Vai deixando o seu like aí. Mateus, no capítulo 6, o versículo 9 ao verso 15. Olha aqui, isso aqui é uma oração. É uma oração modelo. É ensinada por Jesus para que os seus discípulos ou os seus seguidores pudessem fazer essa oração. Agora veja que tipo de oração que Jesus ensinou ao povo que eles deveriam fazer. Capítulo 6, a partir do 9 até o 15. Portanto, vós quem? Vocês, judeus, vocês, meus ouvintes, porque vós é a segunda pessoa do plural. Então, vós é porque tem um emissor, que é Jesus, e tem uma plateia ouvinte, não é isso? Que a língua portuguesa linda, uma das mais lindas do mundo, ensina. Então, vós é a segunda pessoa do plural. Então, portanto, vós orareis assim. 2 pontos. Qual era a oração? Pai nosso que está no céu, que estás nos céus. Não no céu, singular. Nos céus. Santificado seja o teu nome. Agora, olha o que Jesus vai falar. Venha a nós o teu reino. E por que a religião prega diferente? Por que a religião ensina ao contrário? Se o sistema religioso, eles fazem essa oração diferente. Eles fazem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Nós vamos ao teu reino. Não é assim que a religião ensina? Que é nós que vamos até o reino de Deus. A Bíblia diz lá, Jesus está ensinando: venha a nós o teu reino. Não é nós vamos a nós até o teu reino. É venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Para por aqui. Como diz o pastor Geraldo,
para por aqui. Assim na terra como no céu. Cristo está ensinando aqui, o próprio Jesus está ensinando aqui, que ele pediu ao Pai, ele, pronome Jesus, ele pediu ao Pai para que o reino do Pai se manifestasse na terra, com a mesma harmonia que existe no céu. Olha só, assim venha a nós o teu reino, assim na terra como no céu. Então, eu quero te fazer uma pergunta. Jesus está falando assim: venha a nós o teu reino, assim na terra como no céu. Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, assim na terra como no céu. Eu quero fazer uma pergunta para você. Se o próprio Jesus pediu ao Pai para que o reino dele se manifestasse na terra com a mesma harmonia que existe no céu, eu quero perguntar uma coisa. Você está vendo isso aqui? Essas pessoas nunca fizeram e nem farão parte do reino de Deus. Por quê? Se Jesus está pedindo para o reino de Deus vir para a terra e ter a mesma harmonia na terra do jeito que é no céu, então qual é a característica desse reino que o sistema está vivendo hoje na terra? Nunca fizeram e nem vão fazer parte do reino de Deus. Mas por que, irmão Alberto? Porque esses caras só pregam discórdias. Esses caras só pregam dinheiro. Esses caras só pensam em ficar ricos, milionários. Esses caras só pregam maledicência. Esses caras só pregam ódio. Olha o que eles estão fazendo com os pregadores da graça, os ensinadores da graça. Eles não ficam metendo pau em nós? Se nós estamos falando do reino da mesma forma que Jesus ensinou, por que então que esses caras estão contra nós? Porque eles não fazem parte do reino de Deus. É simples a explicação. Agora veja, por que nós podemos provar que esses caras que têm essa característica de fazer o mal ou de ensinar discórdia, eles não podem nunca fazer parte do reino de Deus. 1 Coríntios, capítulo 6, olha o que diz aqui. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 9 até o 11. Coríntios, capítulo 6. Eita glória de Deus! Isso é bom demais, meus queridos. Como dizem os nossos irmãos da graça, só não entende quem não quer. 1 Coríntios, capítulo 6, o 9 ao 11. Olha só o que diz aqui. Por que esse tipo de gente que mesmo dizendo que estão servindo a Deus nos templos físicos, porque é uma aberração contra Deus, Deus não mais precisa de um templo físico para ninguém se adorar a Ele, a própria Bíblia diz, mas eles não acreditam. Então, para esses caras, a Bíblia não significa nada, porque eles não respeitam o que está escrito. 1 Coríntios 6, 9 ao 11. Paulo está escrevendo aos crentes de Corinto porque havia a necessidade, porque estava havendo até litígio entre os irmãos, estava havendo na igreja de Corinto. Então Paulo, 1 Coríntios 6 e 9 ao 11. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Por que Paulo está falando não hão de herdar o reino? Dá a impressão que Paulo está falando isso para os séculos vindouros. Mas, meu querido, a manifestação do Filho do Homem só aconteceu no ano 70. A manifestação plena do reino. Então foi a partir do ano 70, quando o Filho do Homem se manifestou em forma de juízo para o país de Israel. Inclusive, enquanto o templo existia, a graça plena não foi inaugurada. Só quando o templo fosse abaixo, porque era o representante máximo da lei. Então não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino. Então o reino, ele só foi manifesto de uma forma plena após o ano 70. E Paulo escreveu isso aqui antes do ano 70. Por isso que ele fala,
o tempo verbal aqui é futuro. O tempo verbal é tempo futuro, porque ele fala assim: não sabeis que os injustos não hão. Ele não está dizendo não pertence ou não fizeram, usando a linguagem do passado e do presente, mas ele falou não hão de herdar o reino de Deus. Não erreis, porque nem os impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes e nem roubadores herdarão o reino de Deus. Então você vê aqui que aqui tem 10 classes de pessoas que não têm condições ou não podem herdar, não fazem parte do reino de Deus. Então essas 10 classes de pessoa aqui nunca pode. Por quê? Nós vamos explicar lá na frente por que que não pode. E isso aqui é muito importante. Então se você não está inserido nessa 10 classes de pessoas que caracterizam isso aqui, você pode dizer que faz parte do reino. Então você é o reino. Porque o que você faz não está inserido nessas características aqui. O que você produz de dentro de você para fora é a questão dos frutos do Espírito. Qual é, irmão Alberto? Os dons do Espírito e os frutos do Espírito. Os dons do Espírito acontecia de fora para dentro. Os frutos do Espírito, ele é produzido dentro e ele exala para fora. Então você vê aqui, meus queridos, esse tipo de gente, essas características, não pode fazer. Por isso que Paulo está falando que esse tipo de gente não herda o reino de Deus. Então, vamos fazer aqui mais um trecho para nós lermos, para nós entender melhor ainda. Vamos abrir em Mateus, capítulo 12. Mateus, capítulo 12. Veja aqui comigo. Mateus, capítulo 12, o verso 25 até o 28. Vamos ver o que ensina aqui para nós. 12, 25 ao 28. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo, ele acabará em ruína, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? Satanás é oposição. Satanás são acusadores, tá bom, meu querido? Satanás é acusador. Satanás não é um ser físico. Satanás é quem acusa. Satanás é um inimigo. Qualquer pessoa que te acusa, assim como o sistema faz com a gente, são os nossos inimigos, são os satanases da nossa vida. Porque Satanás quer dizer aquele que acusa, ou acusador. Então, se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? Se eu expulso os demônios pelo poder de Beelzebu, porque foi isso que chamaram Jesus, que significa príncipe dos demônios, ou Deus mosca. Então, Jesus, se eu expulso demônio pelo poder de Beelzebu, por que vocês expulsam então? Por quem expulsa então os vossos filhos? Você está vendo aqui quem eram os Satanáses? Quem eram os Beelzebuses da vida? Quem eram os Satanáses? Agora Jesus explica aqui. Se eu expulso os demônios pelo poder de Beelzebu, por quem expulsa então os vossos filhos? Está vendo quem eram os inimigos de Jesus? Quem eram os Satanáses que estavam acusando Jesus? Portanto, eles mesmos serão seus juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente, lembra de Gênesis? Certamente não morrerás, ou certamente morrerás. Certamente é chegado a vocês o reino de Deus.
Meus queridos, o reino de Deus já tinha chegado quando Jesus inaugurou a era da graça, a era do reino. Da graça teve, vamos dizer assim, o seu auge na época de Paulo. Mas Jesus, ele já veio mudar o sistema religioso que havia na época. Então Jesus está falando que se ele estava expulsando os demônios pelo Espírito de Deus, é porque o reino de Deus já tinha chegado àquele povo. Então você observa que o verso 28 já está falando aqui que já nos dias de Jesus o reino já tinha chegado, que o reino já tinha se manifestado. Só faltava então o quê? Só faltava os homens entenderem o que era o reino. Então, se você abrir a Bíblia em João, no capítulo 18, olha aqui o que diz João, capítulo 18, o versículo 34 até o 37, olha só o que diz. João 18, 34 ao 37. Vamos ver o que diz aqui? Respondeu Jesus: dize isto, porque dize isto de ti mesmo, ou de outros que te disseram isso a respeito de mim? Replicou Pilatos. Isso é uma conversa que Jesus está tendo com Pilatos. Você diz isso de ti mesmo, ou outros te disseram isto de mim? Replicou Pilatos: sou eu judeu? A tua nação e os principais sacerdotes te entregaram a mim. Que fizestes? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se fosse desse mundo, os meus súditos combateriam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então perguntou Pilatos: então tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que eu sou. Eu para isso nasci, quer dizer, para ser rei. Para isso nasci, e para isso eu vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então Jesus está falando, nesse diálogo com Pilatos, que Jesus estava tentando explicar a Pilatos que o reino dele era espiritual, não era físico. Então, meu querido, quando Jesus conversou com Nicodemos no capítulo 3 de João, Jesus explicou isso a Nicodemos. Jesus falou: Nicodemos, se para você ver o reino de Deus, você tem que nascer de novo. Mas para você fazer parte, quer dizer, para você entrar, porque fazer parte ali é você entrar. Entrar é fazer parte. Para você fazer parte, você tem que nascer da água e do Espírito. Porque, irmão, se não nascer entendimento na cabeça das pessoas, se não nascer da palavra, se não tiver uma lavagem espiritual feita pela palavra, não é aquela lavagem feita pela água no batismo, mas não, porque João, ele falou que o batismo dele só valia enquanto Jesus viesse. Quando Jesus viesse, ele iria batizar as pessoas, não era mais com água, que era a obração no Velho Testamento ou Velha Aliança, mas João falou que era com o Espírito Santo e com fogo. O Espírito Santo é o que faz a mudança do entendimento. Com fogo era o juízo que iria acontecer para que os judeus acreditassem que eles precisavam passar por aquele processo, tanto pela palavra como pelo juízo, isto é, com o Espírito Santo e com fogo. Quer dizer, era no entendimento e ver fisicamente a manifestação do reino. Não era fisicamente ver Jesus, era fisicamente ver a manifestação do reino. Por isso ele falou: quando ele se manifestasse, todo olho veria. Mas veria o quê? O exército romano, através de Tito e Vespasiano, destruindo, dizimando, como Daniel falou, né, dizimando a cidade. Daniel falou desolação total, mas não é isso que está escrito em Daniel 7, 9, 10. Então, gente, as pessoas têm que entender isso. Então, se você observar aqui, meu querido, nesse diálogo, Jesus está falando com Pilatos que o reino dele não era desse mundo. Ele não era físico, ele é espiritual. Você não vai lá em Brasília para ter uma conversa com Jesus.
você ajoelha, você senta no sofá e você tem uma conversa com o seu rei eterno, é no espírito, não é fisicamente. Para mim conversar com o meu prefeito, eu tenho que ir, descer lá na prefeitura e conversar. Mas quem disse? Isso é reino físico. Mas o reino espiritual, eu não preciso ver a pessoa fisicamente. No reino espiritual, eu consulto a palavra. É isso que é a lavagem pelo Espírito. É você entender que para você conversar com Deus, você não precisa de um local específico, você não precisa de uma religião, você não precisa com um templo, com o nome da igreja. É a igreja tal, igreja tal, igreja tal, igreja tal. E outra coisa, com o nome do pastor presidente ainda. Aonde que tem pastor presidente na Bíblia? Me mostra. Mas os crentes não querem acreditar no que a Bíblia diz. É por isso que as pessoas continuam sendo enganadas. Vamos para Romanos 14. Romanos 14. O versículo 15 ao 17. Romanos 14, 15 ao 17. Vamos ver o que diz aqui? 15 ao 17. Se por causa, presta bem, ou preste, ou presta bastante atenção nessa aqui, ou preste bastante atenção nisso aqui. Romanos capítulo 14, o verso 15 ao 17. Se por causa da comida se contrista teu irmão, já não anda conforme o amor. Não faças perecer por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Você prestou atenção nisso aqui, meu querido? Se prestou atenção mesmo? Me responde com sinceridade. O reino espiritual, ele não julga ninguém por costumes ou por tradições. Ele se baseia na justiça, na paz, na alegria do Espírito Santo. Então, se você julga o seu semelhante por causa da comida que você come, ou por causa da comida que ele come, por causa da roupa que você veste, e por causa da roupa que ele veste, é porque ele corta o cabelo de um jeito, e o irmão corta o cabelo de outro jeito. Você faz a sua barba, o seu bigode de um jeito, o irmão lá faz de outro jeito. A irmã corta o cabelo de um jeito, a outra lá não corta o cabelo porque o seu pastor proíbe. Não é a Bíblia que proíbe, é a sua religião. Mas se você julga os outros por causa do seu costume, infelizmente a Bíblia está te dizendo, o versículo 15 do capítulo 14 de Romanos, se por causa da tua comida você se contrista com o teu irmão, você já não anda conforme o amor. Não faça perecer por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Quem é você? Você viu aqui? Quem é você para julgar o seu irmão, para julgar o seu semelhante? Porque ele não age, não faz e não procede do mesmo jeito que você. Quem é você? A Bíblia está te perguntando. Então você não faça isso. Se você faz isso, é porque você não está vivendo o reino. Que diferença de hoje em dia, meus queridos, que está fazendo a falta do entendimento. Você não pode fazer isso com o seu semelhante. Não é Alberto que está falando, é a Bíblia. Eu estou lendo para você. Mas mesmo assim tem muita gente que não acredita. Meu querido, se a irmã usa uma calça comprida, se a irmã usa um cabelo Chanel, se a irmã gosta de usar um esmalte, eu também um dia eu pensei dessa forma. Meu querido irmão, meu querida irmã, desde quando o reino de Deus, ele se manifesta fisicamente? Desde quando? Então você acha que mesmo não estando na Bíblia, você procede do jeito que o seu líder ensina. E mesmo não estando na Bíblia, você diz que está.
mas você não é capaz de mostrar. Você acha que o reino de Deus, ele tem a ver com a nossa carne, com o nosso sangue, o nosso nervo? Então eu te pergunto, então o que acontece com o corpo humano quando ele termina os seus dias aqui na terra? Ele não vai para o pó? Então, se Deus tivesse algum carinho pelo nosso corpo físico, então por que ele deixaria o nosso corpo físico ir para a terra? E só o espírito voltar para Deus, porque Deus não está nem aí com o nosso corpo físico. O nosso corpo físico para Deus não interessa. Vamos em 1 Coríntios capítulo 4. 1 Coríntios capítulo 4, o versículo 13 até o 20, é grande, mas eu vou ler rápido. Capítulo 4, 13 até o 20, 1 Coríntios. A diferença de hoje em dia, quando somos difamados, nós consolamos até o presente e temos chegado a ser como o lixo deste mundo. É assim que os crentes religiosos, os líderes religiosos, vê os ensinadores da graça. Quando somos difamados, porque Paulo estava inserido na mesma coisa. Por Paulo pregar o evangelho da graça e ensinar, meus queridos, os ensinadores da circuncisão, só misericórdia de Deus. Tanto que Paulo, ele foi perseguido de tal forma que você sabe que Paulo foi decapitado, segundo a tradição. A Bíblia não diz isso não, tá? Mas a história conta. Aí eu te pergunto, e você acha que tudo vai estar na Bíblia, não é? Mas tem muita coisa que mesmo não estando na Bíblia, você acredita. E por que você não acredita no que está na Bíblia? Que nós estamos lendo para você. Quando somos difamados, consolamos até o presente e temos chegado a ser como o lixo deste mundo e como a escória de todos. Não escrevo essas coisas para envergonhar vocês, mas admoesto como vos meus filhos amados. Ainda que vocês estivessem 10.000 aios, em Cristo não teria, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores por esta causa vos enviei Timóteo, que é meu filho amado, fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda parte ensino em cada igreja. Mas alguns andam inchados, como se eu não houvesse ido ter convosco. Mas em breve eu vou visitar vocês, e se o Senhor quiser, então eu vou conhecer vocês, conhecereis, não as palavras dos que andam inchados, mas o poder. Pois o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Que quereis? Irei ter convosco com vara ou com amor e espírito de mansidão. Veja, meus queridos, que tem um ponto de interrogação, porque começa de novo o capítulo 5. Mas o versículo 20, ele fala assim: o reino de Deus não consiste em palavras, mas em amor. Meus queridos, é só a misericórdia de Deus. Só a misericórdia de Deus. É a grande diferença do reino que está havendo hoje. Então veja bem, Colossenses 1, 9 ao 4, o que Colossenses 1, 9 ao 4 vai dizer? Colossenses 1, 9 ao 14, melhor. Colossenses 1, 9 ao 14. Irmão, o vídeo está ficando grande e eu gostaria que ficasse menor. Colossenses 1, 9 ao 14 diz assim: por esta razão, eu acho que eu vou ler só alguns versículos. Vamos ler o 12. Dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança do Santo na luz, e que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Tem uma vírgula aqui. Que em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão do nosso pecado. Veja que o versículo 13, Paulo está falando assim: ele nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu amor. O que é o reino do amor de Cristo? O que é o reino do amor de Cristo? O reino de amor do Cristo é você viver o reino praticando as coisas boas para as pessoas. Então você viver no reino é você praticar as coisas boas e ensinar as coisas boas. Agora eu quero te dizer uma coisa, meu querido. A lei e a graça, a lei, quem vive na lei só faz coisa ruim. Quem vive na graça só produz coisas boas.
Agora, eu quero te dizer uma coisa. Quem vive isto aqui, o que eu quero te falar, ou está fora do reino, ou está fazendo coisas negativamente. Está em Gálatas, no capítulo 5, Gálatas capítulo 5, o 16 até o 26, são 10 versículos, mas eu vou ler tudo não. Você vai aprender em casa que as obras da carne, que é a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, a inimizade, porfia, ciúme, ira, peleja, dissensão, facções, inveja, bebedice, orgia e coisas semelhantes, as quais vos declara que quem comete essas coisas não herda o reino. Então aqui está as características de quem não herda, não faz parte do reino. Porque se as pessoas agem dessa forma, como que vive o reino de Deus? Agora, os que procedem positivamente, esses é que estão vivendo o reino de Deus. O que que esses que estão vivendo o reino de Deus estão fazendo? Fazendo amor, praticando o amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, a mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Por que que não há lei? Que a Bíblia está falando, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e as suas concupiscências. Então o reino de Deus, meu querido, é aquilo que você produz de bom de dentro de você. O reino de Deus, ele está dentro. Lembra que Jesus falou em Lucas 17, 20 e 21? O reino de Deus está dentro de cada um de nós, e você só produz aqui fora, no exterior, o que vem de dentro de você. Então, se coisas boas procedem de dentro, lembra, de dentro de você, do seu interior, correrão rios de água viva. Jesus ensinou isso à mulher samaritana, no capítulo 4 de João. Jesus ensinou isso. Isso é o reino de Deus dentro da pessoa. Então, quando você começa a exalar o cheiro de Cristo, você está fazendo a manifestação do reino de Deus. Você está vivendo o reino de Deus. Agora, quando a gente chega em Apocalipse 1, versículo 4 ao 7, fala o quê? Já aconteceu. O reino já aconteceu. Por quê? Porque vivemos do reino espiritual de Cristo. Então, meu querido, por isso, poucos entendem o reino. O último versículo, 52 já. O último versículo, 1, 4, 7. Apocalipse 1, 4, 7. Fala assim, olha, vamos ler só o 7, né? Vede. Não, o 6 e o 7. Ele nos fez reino e sacerdote. Nos fez. Isso aqui está no passado. O passado, que era o presente e futuro. Ele nos fez reinos e sacerdotes para o seu Pai e Deus. E a ele seja a glória, poder para todo sempre. Vede, ele vem com as nuvens, não com. Ele veio com as nuvens. Isso é juízo. E todo olho verá. É a manifestação do juízo. Até mesmo aqueles que o transpassaram. Foi quem que transpassou Jesus? Não foi soldados romanos? Então cadê os soldados romanos, se isso aqui ainda fosse cumprir? Meu querido, isso aqui há 2000 anos atrás. Então, até mesmo os que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre eles. Sim, amém. Isso aqui já aconteceu. Reino de Deus já aconteceu. Nós vivemos o reino. Por quê? Porque nós já somos sacerdote eterno. Sacerdote, meu filho, é aqueles que vivem a verdade e pregam a verdade. Os sacerdotes no templo, o que eles faziam? Cuidavam dos cultos. Eles cuidavam da boa ordem ali no culto, as ordenanças da lei. Os sacerdotes do século XX, quem são? São aqueles que realmente entenderam a graça e estão ensinando no mundo inteiro. Então nós estamos ministrando um culto espiritual. Estamos ministrando o reino espiritual. Entendeu? Capiche? Benevere? Meu querido, fica na paz. E estude mais e mais e mais. Quer um conselho? Procure onde está a palavra reino na Bíblia e estude ela. A palavra reino. E você vai entender muito mais. Tá bom, meu querido? Fica na paz. E não se esqueça, tá? Se inscreva,
se inscreva e deixe o seu joinha. Faça o seu comentário e também compartilhe, tá bom? Fique na paz. Fique com Deus. Amém.